Oi, aqui é a Carol e hoje eu vou falar sobre as minhas leituras favoritas de 2017. O primeiro livro que eu vou mostrar foi uma leitura bem despretensiosa, assim, eu tava meio numa ressaca literária e queria uma coisa leve pra ler e fui bem surpreendida, que foi Minha Vida Não Tão Perfeita, da Sophie Kinsella. Não sei se tá estourando um pouco a luz por causa da capa branca, mas esse livro é chick lit, então conta a história da Cat, que é uma menina que ela vive em Londres, né? Ela vive aqui em Londres, e ela meio que finge que ela tem uma vida perfeita de Instagram, né? Ela finge que ela vai nos melhores restaurantes, ela finge que ela tem um trabalho maravilhoso, mas na realidade não é nada disso. Então, um dia, até que ela perde o emprego e, enfim, ela tem que lidar com a realidade dela. O que eu gostei desse livro é que, apesar de ter todos os elementos típicos de chick lit, tem um carinha, que é o cara super bem sucedido e bonito, típico de todos os livros da Sophie Kinsella, que é a mesma autora dos Delírios de Consumo da Black Bloom, que é a Shopaholic. Mas assim, esse livro, o foco não é o romance, não é o carinha, é uma amizade entre duas mulheres, que eu não vou falar quem é, porque, né, spoilers, mas esse livro eu achei bem diferente de todos os outros livros da Sophie Kinsella. Dei 4 estrelas no Goodreads. O próximo livro é um livro que eu chamo de livro Marmite, que é, ou seja, aquele livro que ou odeiam ou gostam muito, e eu, por sorte, gostei bastante, que é o Enraizados, da Naomi Novik. Esse livro conta a história da Agnieszka, que é uma menina que vive numa vila onde a cada 10 anos uma jovem dessa vila é praticamente obrigada a ir morar numa torre com um feiticeiro. E a gente vai descobrindo ao longo da história que o grande vilão dessa história é a floresta que envolve essa vila e essa torre. E a história se passa quase toda nessa floresta. Então, assim, tem um romance que não é o foco. Tem, acho que, talvez, tem 2 cenas, talvez, de romance, assim, e não é o foco dessa história. Então, pra quem não gosta de romance em livro, é uma boa, porque não é o foco. Mas eu entendo porque pessoas não gostam desse livro. Supostamente é pra ser um reconto da Bela e a Fera, mas eu acho que é só realmente porque ela vai morar numa torre. Não tem nada a ver, na minha opinião, não tem nada a ver com a Bela e a Fera, a não ser essa premissa que ela foi morar numa torre. Só. Mas, assim, a história toda eu achei bem atmosférica, se passa toda nessa floresta. Então, pra quem gosta desse tipo de história, que se passa em florestas, e principalmente é uma floresta amaldiçoada, as pessoas que vão pra essa floresta, elas ficam meio possuídas. Então, eu gostei bastante, dei 4 estrelas no Goodreads. E o próximo livro que eu vou falar é The Heart of Betrayal, da Mary E. Pearson. Esse livro é o segundo livro das Crônicas de Amor e Ódio, o primeiro é o The Kiss of Deception. Nesse livro, aqui o universo todo se expande. Eu acho que, apesar de ter um romance ainda bem importante na história, aqui a gente começa a ver que não é só isso. E o vilão finalmente é apresentado, né, nesse livro. No primeiro livro, pra quem leu, sabe que o foco é mais o romance, e aqui o romance é só o pano de fundo ali. Pra quem não sabe, essa série conta a história da Lia, que é uma princesa que tava pra casar com um príncipe do país vizinho e ela acaba fugindo com uma amiga dela. E aí o príncipe rejeitado e um assassino de um outro reino, que ainda não, a gente não é apresentado no primeiro livro ainda esse reino, eles vão atrás dela e a história vai daí. Esse livro, esse casal, o triângulo amoroso desse livro, apesar de eu não ser muito fã de triângulo amoroso, mas o triângulo amoroso dessa série é muito bem feito. Então eu dei 5 estrelas no Goodreads. E o próximo livro é O Crime do Vencedor, da Marie Witkowski. Esse livro é o segundo livro da trilogia do Vencedor. Eu já percebi que eu gosto de sequências, eu gosto do segundo livro mesmo. Aqui nesse livro, apesar de ter um problema muito grave de falta de comunicação entre os personagens, dá pra entender o porquê que eles não estão conversando? Porque me irrita muito quando os personagens não conversam no livro. Daria pra, se eles sentassem, conversassem, daria pra ter só, nossa, 100 páginas da história. Mas aqui dá pra entender o porquê que eles não estão conversando. Pra quem não sabe, essa série conta a história da Kestrel, que é a filha de um filha de um general do Império, que vai invadindo outros reinos e escravizando as pessoas daquele país que foi invadido. Até que um dia ela tá no mercado de escravos com uma amiga dela e acaba comprando um escravo, que é o Erin, e o relacionamento deles vai daí. E como
tem que falar que esse romance é, assim, esse casal é um dos meus favoritos. Eu dei 5 estrelas pra essa série inteira. Então, próximo livro pra mostrar é O Maré Congelada, da Morgan Rhodes. É o 4º livro da série Queda dos Reinos, que é uma das minhas favoritas. Não tem muito o que falar, 4º livro da série, não tem como eu falar nada sobre esse livro sem dar spoiler. Mas pra quem não leu, esse livro conta a história de 4 jovens de reinos diferentes que têm aí as vidas entrelaçadas depois de uma guerra entre esses 3 reinos. E o que eu mais gosto nessa série, além dos personagens, eu gosto de praticamente todos os personagens, só tem uma personagem que eu não gosto muito, que é a que tá personificada nessa capa. Quem leu sabe quem é. Detesto. Mas, enfim. Eu gosto muito, tem um sistema de magia que é simples, mas é bem explicado. Os personagens, como eu falei, são, pra mim, é o que faz essa série ser, assim, fantástica. E muita gente compara com Game of Thrones, as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu não acho que tenha como comparar. Acho que só talvez pelo fato de ter magia e ser uma coisa meio medieval, mas hoje em dia parece que qualquer história que se passa num reino e tem uma magia é comparado com Game of Thrones. Não acho que seja isso. Então eu dei 5 estrelas pra esse livro. Acho que eu dei quase 5 estrelas quase pra essa série inteira. Só o último livro, que é o penúltimo, que é o Tempestade de Cristal, que eu não gostei muito, assim, de 3 estrelas e meia. O último livro dessa série vai ser lançado aqui em fevereiro, não sei ainda quando que vai ser lançado no Brasil, mas pra quem quiser começar essa série, apesar de longa, o último livro já tá pra ser lançado, então não vai ter que ficar esperando. Então, recomendado. E o último livro pra mostrar foi meu livro favorito do ano. Eu ainda penso nessa história, assim, que é Crooked Kingdom, da Leigh Bardugo. Esse livro é o 2º e último livro da duologia Six of Crows. E essa história, assim, eu ainda sinto um vazio todas as vezes que eu penso nessa história. Eu acho que realmente eu fiquei com um vazio quando eu terminei de ler, assim, a história. Esse livro é bem grande, eu acho que eu li num fim de semana, assim, eu não conseguia parar de ler. Pra quem não sabe, não vai dar pra falar nada sobre esse livro em si, porque, né, spoilers. Mas esse livro conta a história de 6 jovens, meio de uma gangue ali, só pra lembrar, pra quem leu a trilogia Grisha. Se passa ainda no mundo, no universo Grisha, e tem alguns personagens da trilogia Grisha que aparecem nesse livro aqui, que é bem legal pra quem leu a trilogia Grisha. Mas conta a história desses 6 jovens de uma gangue, todos eles têm ali seu passado, seus problemas, enfim, eles são de gangue, né? Então nenhum ali tem uma história muito fofa, e acho que é por isso que eu gostei bastante, assim, todos eles têm acho que bota, assim, uma coisa meio humanizada nesses personagens, você fica... Nenhum é muito bom, não tem um mocinho, não tem uma pessoa ruim demais e nenhum mocinho. Eu acho que você entende o porquê que eles são daquele jeito. E é maravilhoso, assim. Tem um dos meus personagens favoritos da vida, que é o Cass. E nesse livro eu daria 10 estrelas, se eu pudesse, assim. Eu amo esse livro, eu amo essa história, eu amo tudo. A Leigh Bardugo aqui arrasou. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.